Vamos lá. Vocês lembram que na parte sobre modelagem, a gente estava falando sobre sistema, sobre como que é a questão do encaixe e tudo mais, e aí eu falei do mini risco, certo? Que eu até mostrei lá naquela videoaula e agora eu vou mostrar de novo. O mini risco, quando você solta o mini risco no sistema, ele já sai a metragem que vai ter o corte. E é justamente por onde a gente vai começar aqui. Então eu sei que esse corte aqui, ele vai ter de metragem, cadê? Ele vai ter de metragem 7,85. Qual que é o primeiro passo? Eu sabendo a metragem, eu venho aqui, pego o papel, olha só, é muito importante essa questão de ter o papel antes de começar a colocar o tecido. Por quê, galera? Se eu chegar, beleza, eu já sei qual é a medida do meu risco, do meu encaixe, e eu já pegar o tecido e já colocar na mesa. Na hora que você vier com a máquina, a probabilidade da máquina enroscar na folha de baixo é de 80%. E é muito mais barato você gastar, talvez aqui R$1 com um papel, do que você perder uma folha de tecido. Sem contar que, se dependendo como a máquina enroscar no tecido, a hora que você for tirar, você vai perder mais de uma folha até. Então, é uma economia que não vale a pena você deixar de ter o papel. Tem que ter o papel. Então, a primeira coisa que você faz, pegou a medida, você pegou o seu risco, seja o risco manual ou seja o risco feito dessa forma, primeira coisa que você tem que fazer, vou mostrar para você, é o que? Você tem que abrir o risco para você conferir a medida da mesa. Então você vai abrir o risco. Primeiro passo, colocou o papel? Já sabia a medida? Abre o risco. Abriu o risco, o que você vai fazer agora? Óbvio que você já tinha conferido antes, porque quando você pegar o mini risco, você faz uma conferência, ok? Só que aí você vai reconferir o seu risco. E o que é conferir o risco? Você vai ver se todas as partes da peça estão aqui. Então você vai olhar, por exemplo, aqui eu tenho uma grade 1, 2, 1, 1. Então eu venho aqui, beleza, aqui eu tenho um P, eu tenho aqui ó, M, aí eu tenho ali, e você vai conferindo todas as partes do corte para ver se está tudo aqui mesmo. Nunca deixe o seu cortador, ou se for você mesmo que for cortar ou fazer um corte sem antes conferir se as partes estão todas ali. Porque uma vez cortado o tecido, para você repor isso, vamos supor que ficou faltando, você cortou as costas de um produto e ficou faltando uma frente de um tamanho. Ah, Eduardo, mas é fácil, eu vou lá, compro um tecido da mesma cor e reponho. Não é tão simples assim. Você vai ter problema com diferença de tonalidade, você vai ter problema de desperdício, tá? Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, porque você já tinha feito aqui o processo e aí se ficar faltando qualquer pedaço, você vai ter que refazer de novo. E sem contar que às vezes você não vai conseguir bater a mesma tonalidade. Então, muito importante saber que abrir o risco tem que conferir, certo? Aí feita então a marcação da mesa, a conferência. Vem aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é a marcação da mesa. Depois que eu abrir o risco, eu identifico aqui no molde, no encaixe, aonde que eu posso fazer as marcações. Tá bom, mas Eduardo, para que servem essas marcações? Essas marcações são para que, se o tecido tiver com algum defeitinho, que é normal, acontece, ou se na hora que eu estiver puxando em festo acabar o tecido, eu sei aonde que eu posso fazer a emenda para que eu tenha a menor perda possível, ou seja, eu tenho o melhor aproveitamento. Então essas marcações que você vai pegar, você vai estar sempre vendo aonde os encaixes do corte se dão. E aí você vai marcando de acordo com a grade e de acordo com os encaixes. Então, só recapitulando, hein? Papel tem que ter, depois do papel abre o risco, conferiu as medidas, confere o risco, faz a marcação e depois de tudo esse processo pronto, você começa a infestar. E agora eu vou falar para vocês e vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de infesto. Se bem que a gente já deu uma olhada ali, a gente estava falando sobre o infesto na máquina, mas agora eu vou mostrar também a questão do infesto feito manualmente falando. Vamos lá. Agora você está vendo o pessoal tirando o tecido do rolo e já infestando direto na mesa. Você deve estar se perguntando, tá, mas isso daí é porque
ele falou que na máquina descansava, mas na mão também dá. Isso não é pegadinha do malandro, tá? Ha! Isso daqui é tecido plano. Os tecidos que você tem que descansar são malhas. Lembre-se, prestou atenção na hora que eu falei, malharia tem que descansar sim e no mínimo 48 horas. Quando a gente estiver falando de tricoline, tecido, normalmente assim, tecidos, vamos falar assim, quando a gente estiver falando sobre tecidos planos, qual que é a diferença do plano e da malha? O plano, você faz camisaria, você faz vestido, você faz determinados tipos de blusinha, mas ele é um tecido que ele não tem tanta tensão, tá? Ele é um tecido mais travado, por isso que ele chama plano, porque ele é um tecido bem travado, tá? A malha não, a malha tem aquela elasticidade, ela tem, mesmo sem elastano, toda a malha ela tem aquele jogo, aquela flexibilidade. Já o tecido plano não, ele dá um caimento diferente no corpo, como você pode observar, eu estou usando uma camisa de tecido plano e o tecido plano não precisa descansar. Aí aqui o pessoal vai infestar direto, você já pode infestar e já pode cortar direto. Aqui nós estamos trabalhando do jeito mais tradicional possível, que é o que a maioria das confecções trabalham hoje, tá? Que é você ter ali, pelo menos o cavalete você tem que ter na confecção e uma barra de ferro. Se você ainda não tem, providencia, mas se você está começando agora, é bom você saber como que tudo funciona, é bom você saber como que tudo acontece, beleza, galera? E aí, feito isso, então, você tem um infesto e agora a gente vai mostrar para vocês como já é um infesto pronto e vamos para a prática que a gente tem que cortar, que nós estamos aqui para fazer isso mesmo, beleza? Bora lá! Como eu estava dizendo na confecção, tempo é dinheiro sim. Nós estávamos mostrando como que é e como funciona o infesto tradicional, onde na ponta do tecido a gente corta com a tesoura. Só que a gente tem isso aqui que chama ponta de infesto, que também serve para poupar tempo e também poupar a mão dos infestadores, né? Dá uma olhada como é prático trabalhar dessa forma. E também é um investimento super baixo, custo-benefício muito alto. Primeira coisa, primeiro detalhe importantíssimo que você tem que ficar atento quando você chegar num lugar de corte é saber se o seu cortador ou a empresa que está terceirizando o corte para você trabalha com segurança. É, isso aí, pessoal. Tem que usar a luva de ferro, que a gente fala luva de ferro, não é a mão do Tony Stark, não. É a luvinha que vai proteger ele caso a máquina escape. Eu não quero ver ninguém sangrando e ninguém perdendo seu dedo. Então é muito importante, tem que usar a luva, tem que usar o óculos, tem que usar o protetor auricular. Tudo isso faz parte do processo de corte. É como se fosse parte da máquina de corte, certo? E aí você pergunta para mim, Eduardo, quais os tipos de máquina de corte que existem? O mais normal e o mais convencional que você vai ver em todas as confecções é esse daqui. Claro que hoje em dia existem cortes automáticos, eletrônicos, mas nós estamos falando de uma outra realidade que eu também vou deixar os links para você acessar aqui, para que você veja todos os vídeos, para que você se interaja mais com esse universo, com esse mundo de confecção, que 95% das confecções do Brasil vivem hoje. E é esse dia a dia que eu venho trazendo para vocês, mostrando aqui a questão do corte. As máquinas mais utilizadas são essas que você está vendo aqui. Essa é uma máquina de 12 polegadas, mas existe abaixo dessa, tem a de 10 e a de 8. E tem a maquininha de disco, tem a bananinha e tudo isso eu vou mostrando para vocês aqui nos links e vou deixar o acesso para vocês verem, beleza, galera? Então vamos falar agora sobre separação de produto, que é o nosso próximo item do corte. Beleza, depois que você viu toda essa parte, processo tal, chegamos no momento final que é, depois do corte feito, essa dica é valiosíssima, muito mesmo, que é o que? Poucas pessoas dão importância na separação do corte. E a separação do corte, ela é tão importante quanto todo o processo. E eu até falo para você, na minha opinião, a separação é a parte do corte onde você tem que ter mais atenção. Por quê? Aqui é onde você separa os tamanhos. Você cortou P, M, G, GG. E aí você tem aqui, ó, eu separei justamente um corte de camisa, que é um corte extremamente complexo, porque eles são várias partes, certo? E aí eu separei, porque todas essas partes compõem uma única peça. Então a pessoa tem que estar muito atenta na hora que ela vai fazer a separação do produto, justamente para que ela não confunda, ela pegue uma parte G, misture com a M, ou uma P e misture com a G. E também, quando você pega um corte, no caso da camisa, ela vai um bordado como esse daqui. Esse bordado, ele é separado do corte
e ele é mandado para o fornecedor que faz o bordado. Observe que no corte ele é todo feito em camadas. Isso é uma sequência que existe. Normalmente nós etiquetamos isso para que exista uma sequência, certo? Quando isso vai para o bordado, ou seja um corte que vai para a estamparia, ele tem que voltar na mesma sequência. Por quê? Quando o corte vai para a oficina, como que a oficina faz o processo de costura? Ela vai pegar exatamente essa parte, juntar com esta parte aqui e vai juntar com esta e assim consecutivamente. Por quê? Não pode dar diferença de tonalidade de cor. Então a sequência do corte ela é muito importante, porque essa folha tem que bater com essa, que aí você tem a peça com a mesma tonalidade. Então a separação do corte é um dos processos, que é a última etapa e a etapa onde você tem que ter maior atenção, tá? E não se esqueça de, quando você for fazer a separação, tem que ter identificação. Por mais que você não tenha a etiqueta no corte inteiro, você tem que ter identificação do papel em cima e, se preferência, você vira o corte e marca embaixo também. Mas sempre referência por cima do corte, certo? E aí, quando vai para o bordado ou quando vai para a estamparia, é muito importante, a gente vai falar sobre bordado e estamparia já no próximo módulo, mas fique atento porque quando você manda na sequência, o corte tem que voltar na mesma sequência, tá galera? Não pode voltar em sequência diferente, não pode voltar misturado. Se você tiver um fornecedor que faça isso, troca o seu fornecedor. Então fica mais essa dica. E agora, encerrando a parte de corte, quero dar um agradecimento todo especial à equipe de corte que deu uma assessoria aí pra gente nessa parte. Nosso muito obrigado e vamos para o próximo agora, vamos falar sobre estamparia e sobre bordado. Te vejo depois. Tchau!